A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, quero nesse dia trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 7, que diz o seguinte: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. No versículo 8 vai dizer assim: Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora, versículo 9: Eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Queridos, nós vemos aqui que Deus tem um grande cuidado para com seu povo. E ele tem agora um encontro com Moisés. É um chamado na vida de Moisés, aquele que nasceu dentro do Egito, aquele que estava com sua família ali, fazendo parte das pessoas que habitavam naquele lugar. Nós somos cientes que o povo de Deus adentrou o Egito por meio de José e por meio de Jacó. 70 almas adentraram aquele lugar depois dos feitos de Deus através de José dentro do Egito. A história nós conhecemos, sabemos que Deus ali fez grandes coisas na vida de José, e por causa da ação de Deus na vida de José, aquele povo não foi extinto, aquele povo não foi eliminado, não foi destruído, e também a nação de Israel também não pereceu por causa dos cuidados da ação de Deus através de José dentro do Egito. Queridos, Deus tem um cuidado muito grande para conosco. Nós que somos seu povo, povo escolhido por ele, a nação santa, a geração eleita, o povo adquirido, a peculiaridade do Senhor, a particularidade do Senhor, somos nós. E isso devemos ser gratos a Deus, por um Deus tão grande, um Deus criador dos céus e da terra, nós tão pequenos, tão falíveis, mas Deus nos ama de uma forma maravilhosa, principalmente aqueles que são como meninas dos seus olhos, que são o seu povo. Sabemos que dentro do Egito o povo de Israel estava lá, morando na cidade de Gósen e fazendo a sua vida dentro daquela região ali do Egito. A Bíblia vai falar que o tempo passa, aquelas gerações, elas vão à natureza, vão ao óbito, morrem todos aqueles que habitavam ali ou que adentraram ali no Egito, e o povo que vinha se multiplicando continuou a multiplicar-se ali, as gerações passaram. Surge um novo faraó, ao qual não conhecera a história de José, diz a palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz que ele não conhecera, eu tenho por mim que aquele homem poderia não conhecer a história de José realmente, devido ao tempo que se passou, mas também pode ser que ele não tinha interesse em conhecer a vida de José, a história de José, o que José fez para a sua terra, para a sua nação. Mas aquele povo multiplicava-se, aquele povo crescia naquele lugar, e isso trouxe um grande aperto ao coração daquele faraó. Devido àquele povo estar crescendo, eles tiveram medo daquele povo se rebelarem e na frente lutarem, ou se alguma invasão houvesse dentro do Egito, aquele povo se unisse aos povos de fora e viessem a tomar aquela terra, a tomar aquele lugar. E isso fez com que o faraó, que não conhecia a história de José e que não se importava com aquela nação que estava ali dentro, agora passa a lhes perseguir, passa a lhes oprimir, passa a colocar jugo pesado sobre o povo de Israel. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus contempla todas as coisas, os olhos dele contemplam os bons e os maus, os justos e os injustos. E Deus estava contemplando toda a situação ao qual estava correndo dentro do Egito. Deus tinha visto toda a perseguição, Deus tinha visto toda a aflição, Deus tinha visto como aquele povo estava sendo maltratado
como aquele faraó estava lançando julgos pesados sobre aquela nação, fazendo com que o povo viesse a ficar oprimido, viesse com as aflições, viessem a trazer daquele povo um clamor, e este clamor foi exatamente o que fez Deus mover-se para poder tirar aquele povo daquele lugar. O tempo passa, existia uma promessa do próprio Deus para com o seu povo, aquele povo que estava no Egito, uma promessa feita a Abraão, quando ali em sono, Deus faz Abraão ter um sono pesado, e ali Deus se revela para Abraão, dizendo que o povo dele ficaria escravo, cativo durante 400 anos, e aquele povo ao qual iria sacrificar, aquele povo que iria escravizá-lo, desculpa a palavra, aquele povo que iria escravizar o seu povo, ele entraria com justiça, libertaria o seu povo daquele lugar, e o seu povo, quando saísse, não sairia de mãos vazias. A palavra do Senhor nos mostra que agora chegou o tempo determinado pelo Senhor, como diz Isaías 60, 22, quando for o tempo certo, o Senhor fará acontecer. Então, queridos, chegou o tempo de Deus agir na vida daquele povo. Chegou o tempo de Deus colocar a sua mão potente e poderosa para libertar o seu povo de todas as aflições, de toda a dor, de todo o sofrimento ao qual o faraó e os seus comandados estavam lançando sobre o povo de Israel. Deus, a palavra vai dizer no começo, no versículo 7, que Deus tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Então Deus não viu de qualquer forma, ele viu com atenção. Então ele conhecia todos os detalhes daquela situação ao qual o seu povo estava vivenciando. Queridos, isso traz algo para o meu coração e traz algo para o seu coração que neste dia está nos ouvir. Deus tem olhado para a minha vida, Deus tem olhado para a tua vida com uma forma atenciosa. Ele sabe das tuas dores, ele sabe da tua aflição, ele sabe por que você está passando por certas situações, ele sabe o motivo ao qual pessoas se levantaram contra as nossas vidas, ele sabe porque ele tem visto com atenção as aflições, ele sabe as lágrimas que rolaram nos teus olhos, ele sabe os momentos de dor e sofrimento que você já tem passado, ele sabe como você está, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe por que se levantou essas situações de aflição sobre nossas vidas, mas nós temos um Deus que tem prazer em ouvir o nosso clamor. Nós temos um Deus que tem prazer em atentamente observar a nossa vida e a nossa história, porque a mão dele, potente e poderosa, está sobre a nossa vida. E mesmo que as aflições surjam, e Jesus já tinha nos alertado sobre isso, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus estava trazendo para nós um alerta, Jesus estava trazendo para nós uma situação que poderia adentrar em nossa vida a qualquer momento, como adentrou na vida daquele povo. Mas que deveríamos ter bom ânimo diante dessas situações. Por quê? Porque ele tinha vencido o mundo. Então, se ele venceu o mundo, ele sabe como nos dar fortaleza, como nos preparar, como nos estruturar para suportar todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. Então, queridos, o povo de Deus estava no Egito, mas o olhar de Deus estava sobre eles. A promessa de Deus estava sobre aquele povo, e aquele povo iria ver as promessas de Deus cumpridas na sua vida. Chegou o tempo daquela nação, ao qual estava ali no Egito, ser o povo que foi preparado por Deus para que a sua palavra viesse a ser cumprida. Então, nós vamos ver que Deus não simplesmente olhava atentamente, mas também ele ouvia o clamor do seu povo. O povo era sofredor, o povo passava por situações de privações, o povo passava por situações de desespero, de aflições intensas, mas eles clamavam a Deus. Isso traz para nós outro ponto importante. Outra chave importante para a nossa vida com Cristo Jesus. Primeiro, que ele está com seu olhar sobre nossa vida em todo tempo, em todo instante, em toda e qualquer situação. Segunda, que nós devemos buscar ao Senhor através dos nossos clamores, das nossas orações, porque um clamor de um justo muda uma história, muda uma situação. Quando nós clamamos, como diz a palavra do Senhor, o Senhor disse a Jeremias: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas
coisas grandes e firmes que não sabes, nós conhecemos essa palavra que está em Jeremias 33:3. E quando ele diz para nós clamarmos a ele, é porque ele tem interesse em nos ouvir. Quando ele diz para nós clamarmos a ele está dando a gente um livre acesso de poder levar as nossas aflições ao altar do Eterno. Quando ele diz que nós podemos clamar a ele, é porque ele tem prazer em ouvir a nossa voz, em poder ouvir aquilo que nós temos para lhe apresentar, e ele que ouve atentamente e vê também atentamente, e está com seus ouvidos inclinados para a oração, para o clamor do povo, do seu povo, o povo justo escolhido por ele, ele vai trazer respostas para a nossa vida e vai mostrar em situações favoráveis que ele é Deus, que ele pode mudar as situações e que ele conhece a nossa história e que sabe agir em favor do seu povo. Ele vê a aflição, ele ouve o clamor do seu povo e ele desce, como diz no versículo 8, que vai dizer: eu desci para livrá-lo das mãos do egípcio. Por quê? Porque conheci as suas dores. Deus tinha conhecido as dores daquele povo, sabia o porquê que eles estavam sofrendo, sabia qual era o nível de sofrimento, sabia qual era o grau do sofrimento ao qual aquele povo estava passando e que eles já não tinham mais forças, que eles já não tinham mais capacidade total para poder suportar mais do que aquilo que eles já estavam suportando. Mas isso era algo que Deus estava preparando para poder libertar o seu povo de vez daquela situação. Deus é aquele que conhece a nossa estrutura, querido, e Ele aqui faz com que a nossa estrutura permaneça firme. É Deus que está em nós, é Ele que nos fortalece para suportar toda e qualquer situação. Então, o Senhor desce para agir em favor daquele povo. É outro ponto importante para a minha vida e para a tua vida. Primeira, como eu já disse, que ele vê atentamente as nossas aflições. Ele ouve o nosso clamor e ele desce para poder mudar as situações. Deus é aquele que age em favor do seu povo. Deus vê e ele ouve e ele age. Ele é perfeito, ele sabe como agir na minha e na tua causa, na minha e na tua situação. Ele tem total conhecimento de toda a nossa história. E há situações que muitas vezes para nós é impossível de se resolver. Há situações que nós olhamos e não vemos nenhuma possibilidade de mudarmos aquele quadro. Há situações que são tão elevadas em nossas vidas que muitas vezes nos faz desanimar na caminhada, que nos faz pensar em desistir, que nos faz paralisar, que nos faz diminuir-nos e que nos faz muitas vezes nos esconder de certas situações. Mas a palavra do Senhor para mim e para a tua vida deste dia é a mesma que ele liberou para o Josué. Esforça-te e tem de bom ânimo. Primeiro, ele conhece a tua aflição. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu serei contigo. Então é uma palavra de fortalecimento para a nossa vida, é uma palavra de estrutura para a nossa vida, porque Deus sempre tem um escape para o seu povo. Deus estava preparando algo sublime e maravilhoso para aquele povo que ali estava no Egito. Deus levanta agora Moisés. Deus levanta alguém que tinha um conhecimento ali do Egito. Deus levanta alguém que poderia e seria usado por ele para mostrar a Faraó e a todos aqueles que estavam no Egito que Deus é um Deus que tem poder, é um Deus que tem autoridade, um Deus que conhece todas as coisas e que já estava determinado em agir em favor do seu povo. Deus já tinha preparado todas as coisas e agora levanta Moisés. É um chamado maravilhoso na vida de Moisés. Queridos, eu quero neste dia dizer para você algo. Se Deus está te erguendo diante dessas situações, é porque Deus tem um projeto muito grande na tua história. Se as situações têm se levantado diante de você, se as situações têm se complicado na tua vida, na tua história, ou naqueles que estão ali sobre o teu convívio, é porque Deus quer levantar você para ser instrumento dele, para poder libertar, para poder salvar, para poder curar, para poder fazer as manifestações celestiais na sua vida, para alcançar aqueles que estão ali no teu convívio diário. É pela palavra do Senhor que nós vamos crescer gradativamente, é buscando ter conhecimento deste Deus, mesmo que nós venhamos a olhar para nós como Moisés, que olhou para si e se sentiu incapaz
de ir ao Egito, de libertar aquele povo, até porque ele estava fugido daquele lugar, ele já estava distante daquele lugar, por causa de uma situação ocorrida, e nós conhecemos a história, por causa de uma situação que aconteceu naquele lugar. Moisés acaba matando um próprio egípcio, e ali ele foge daquele lugar. Então ele se sentia incapaz. Por quê? Porque ele era devedor, porque ele tinha algo a pagar naquele lugar, e ele sabia que ele já tinha fugido porque a sua vida estava em risco, e ele tinha medo de voltar àquele lugar, porque tudo poderia voltar à tona e ele poderia ali ser morto naquele lugar. Mas, querido, eu quero dizer algo para você neste dia. Quando Deus tem um chamado na vida de alguém, mesmo que tudo pareça contrário em nossa história, Deus ele vai ser conosco. Deus vai colocar a sua mão de proteção, Deus vai colocar o seu cuidado, vai nos preparar, assim como ele preparou Elias, levando Elias para o Querite, onde ele cuidou de Elias, onde ele alimentou Elias, onde ele fez com que Elias viesse a conhecer todo o seu poder, dando ordem a corvos para lhe trazer alimento de dia e de noite, de tarde no caso, já chegando à noitinha. Ele trazia alimento diário de animais que traziam alimento para Elias. Elias dentro ali de um pequeno ribeiro, mas tinha água, enquanto toda a nação de Israel estava em aflição e sofrimento porque não tinha água. Elias tinha água para beber, tinha alimento para comer, porque Deus estava cuidando de Elias, estava capacitando e preparando Elias para algo bem maior, que era para libertar o seu povo da aflição causada por Acabe e Jezabel, onde o povo estava idólatra, onde o povo tinha se envolvido com toda sorte de idolatria, mas Deus já estava preparando algo maravilhoso para libertar aquele povo daquela situação. Deus é assim para comigo e para com você, querido. Se Ele está deixando que situações contrárias surjam na sua vida, ou próximo de você, em pessoas que você conhece, em pessoas que estão no teu convívio, é porque Ele quer te usar como instrumento para poder trazer paz, para trazer alegria, para trazer bom ânimo, para trazer modificação no quadro, no cenário daqueles que estão em sofrimento, em aflição, pessoas que estão cativas, pessoas que estão aprisionadas, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão envolvidas com toda sorte de erro, mas por causa do desejo do seu coração, por causa da sua vida de iniquidade, por causa da sua vida, ao qual olha somente para o seu eu, olha somente para a sua vida rotineira, e não olha para um Deus que está no céu, para os cuidados deste Deus, que vive uma vida totalmente desregrada, porque não tem conhecimento daquele Deus que um dia olhou para mim, olhou para você, e nos levantou e mudou a nossa história, trazendo-nos nós do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos levantou para que pudéssemos ser instrumento dele aqui na terra, e assim como ele levantou Moisés para ser o alívio daquele povo naquele lugar, ele também quer te usar, ele quer te levantar para que você seja luz em meio às trevas, luz em meio à escuridão de muita gente. Ele quer que você seja aquele que seja o libertador, ele quer que você seja aquele usado por ele para levar essas pessoas ao reino da eternidade. Ele quer usar você com os seus maravilhosos prodígios na tua vida, para que todos vejam que Deus é contigo e que possam buscar a este Deus através da sua vida. Assim como Deus levantou Moisés e libertou aquele povo daquela situação, Deus fará assim na tua vida. Deus te levantará em meio a povos em aflições. Deus te levantou para que você possa ser instrumento dele aqui na terra, para trazer libertação, para ser luz para aqueles que estão na escuridão, para ser sal para aqueles que estão vivendo uma vida sem gosto, uma vida sem tempero, uma vida de desânimo, uma vida desgostosa. E são essas pessoas que estão aprisionadas por todos os vícios, por todas as mazelas causadas por este mundo. Então é esse povo que está precisando de libertação. E é você que Deus vai usar para ser o instrumento dele aqui na terra, como usou Moisés, para trazer aquele povo a buscar e conhecer a este Deus que tem cuidado de nós. Deus, ele cuida de mim, Deus, ele cuida de você, e Deus te levantou para que você possa fazer, ou seja, porque Deus te levantou para através de você fazer as suas maravilhosas
os seus maravilhosos milagres, para fazer através de você os seus maravilhosos prodígios, e que possa trazer a paz, a libertação, a alegria, o regozijo, o renovo, a reestruturação, a restituição para aqueles que outrora estavam em abandono, para aqueles que estavam aprisionados pelas aflições, aqueles que não tinham luz para a sua vida, mas através de você poderá ser uma pessoa também que será instrumento de Deus aqui na terra. Querido, que Deus possa cada dia mais te abençoar e que você entenda que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Seja instrumento de Deus nesta terra, seja uma pessoa usada pelo Senhor para trazer vida àqueles que estão mortos, para trazer visão àqueles que ainda estão cegos, para trazer audição àqueles que ainda estão surdos e para trazer paz àqueles que estão em aflição. Que Deus te abençoe, que seja contigo e que tudo venha prosperar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Só te peço que você curta e compartilhe o nosso vídeo para a glória do nome do Senhor. Amém?